Tudo começou, a censura no Brasil começou com aquilo ali. Quando uma investigação da Lava Jato descobriu que o ministro do STF estava envolvido no maior esquema de corrupção que o mundo já viu. E naquele momento, esse ministro, Dias Toffoli, que era presidente da Suprema Corte, decidiu censurar esse artigo dessa revista famosa, determinou que as revistas fossem recolhidas, as bancas de revistas, e basicamente criminalizou qualquer um que falasse sobre isso. Em sequência, ele abriu um inquérito de ofício, que é ilegal no Brasil, entregou esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes, o que também é ilegal, porque tem um sistema que faz uma distribuição aleatória. E o Alexandre de Moraes, há 6 anos, tem usado esse inquérito para destruir toda e qualquer pessoa que demonstre desaprovação com a Suprema Corte. E o Barroso e os ministros do STF interferem ativamente no Congresso. Quando nós tentamos e aprovamos uma lei para voto impresso, onde as leis da urna eletrônica, o voto seria impresso e cairia dentro de uma urna física, sem a manutenção, sem encostar nesse papel, o Barroso foi até o Congresso, chamou presidentes de partidos e falou com eles, dizendo: não é para passar essa lei, eu proíbo. Se vocês passarem essa lei, vocês serão perseguidos. Isso saiu na imprensa. Saiu na imprensa. Contra voto impresso, Barroso busca cacique central na posição. Alexandre de Moraes também foi lá, chamou os presidentes de partidos e falou: não é para aprovar essa lei. E ameaçou essas pessoas. E por isso nós não temos o voto impresso, que inclusive foi aprovado no Congresso. Bom, nesse dia que o Barroso, na comissão, nesse dia que o Barroso e o Alexandre de Moraes foram ao Congresso ameaçar políticos para que eles não votassem uma determinada lei, nesta reunião, senhor Vaca, nesta reunião, estava essa pessoa aqui, ó, Paulinho da Força. Essa pessoa estava sendo procurada pela Justiça Brasileira por um esquema de corrupção. Ele estava na reunião com o Barroso e Alexandre de Moraes. Ele é o presidente de partido. Um corrupto que estava sendo procurado pela Justiça. Estava na reunião com 2 ministros da Suprema Corte para impedir que o voto impresso fosse aprovado. Não encontram ele para uma citação, para uma intimação, mas encontram ele para impedir que o projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados. Para concluir, eu estou chegando na minha conclusão, nós temos uma Suprema Corte que apenas no ano passado tomou 52 mil decisões. 52 mil decisões para 11 ministros. Isso dá 4.700 decisões por ministro no ano de 2024. Sr. Vaca, cada ministro da Suprema Corte do Brasil decidiu, ou seja, analisou, leu e decidiu 15 processos por dia. Como é possível uma pessoa, um juiz, ler, analisar, ponderar, elaborar, ouvir os 2 lados e julgar 15 processos por dia? Isso não existe. A Suprema Corte Brasileira atribuiu para si todas as decisões do Judiciário brasileiro. Não só a censura. E aí está a questão. Quem reclamar disso é censurado. Recentemente eu recebi a Polícia Federal na minha casa, às 6 horas da manhã, com armas em mão. Com armas em mão, apontando para o meu filho. 6 horas da manhã. Porque o Alexandre de Moraes queria pegar o meu celular e ver o que eu estava conversando com o Elon Musk. Que vocês façam alguma coisa, façam valer a existência dessa instituição. Porque se vocês forem esperar o Brasil virar uma Venezuela, aí o senhor vai ter que fazer como o senhor faz agora no seu Twitter, que é fazer notas de repúdio por jornalistas que estão presos, nota de repúdio por pessoas que estão presas em ditaduras. O inquérito das fake news, aberto em março de 2019, que foi usado, aliás, é usado até hoje, 6 anos depois, está aberto amedrontando desafetos. E foi aberto, na verdade, para derrubar a matéria amigo do meu pai, no início do governo Bolsonaro. E eu acho que isso ficou bem claro para o relator. Outra fala que chamou minha atenção foi a do senador Girão. Quero lhe presentear com a Constituição do Brasil, a nossa Constituição, que tem aqui claramente, no artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quaisquer. Isso foi deixado muito claro, quaisquer. No artigo 220, nós temos claro a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado o dispositivo desta Constituição do Brasil. Então, eu quero lhe presentear porque, não sei se o senhor recebeu do STF esse presente, mas ela está sendo violada dia sim, dia não, a partir da nossa Corte Suprema, infelizmente. É o que a gente vê no Brasil. Eles que deveriam ser os primeiros a resguardar essa Constituição brasileira. E me chamou a atenção porque eu lembro bem da Rosa Weber presenteando o Bolsonaro com uma Constituição, mas no meu entender não foi de uma forma amigável, foi mais como um aviso. Pelo menos foi assim que eu ouvi na época. E agora, ver o Girão entregar a mesma Constituição para o Pedro Vaca para que ele conheça os artigos que supostamente, tem que dizer supostamente para não ser preso ou censurada, porque isso aqui é democracia, que supostamente estão sendo violados justamente pelos guardiões dela.
Cara, foi quase poético. Marta, continuando. Nós tivemos aqui, hoje, que o senhor teve ontem, presidente da Suprema Corte do Brasil, soltou essa pérola, uma das pérolas. Ele só fala em política. No exterior, a gente não vê isso nos Estados Unidos, ministros da Suprema Corte dando entrevistas, falando fora dos autos, mas esse nosso ministro, ele soltou essa pérola num evento político da União Nacional dos Estudantes. Nós derrotamos o bolsonarismo. Nós quem, cara pálida? Nós quem? Ele soltou isso no comício. Essa foi a primeira, vamos dizer assim, censura prévia de um documentário que eu tenho conhecimento no país. Um documentário do Brasil Paralelo, que é um grupo de mídia independente, de streaming, o que tem por trás da tentativa de assassinato do candidato à presidência. Sem ver o material, sem assistir o documentário, isso foi censurado no Brasil. É isso que está acontecendo no Brasil, uma cooptação, um bloqueio de um poder que não respeita os demais poderes e faz censura da nossa nação. Muito obrigado pela sua visita. E aí, mais uma vez, ele deixou claro que não começou no dia 8 de janeiro. Além de ter mostrado a manifestação política do presidente de um poder que deveria ser independente. Isso não é nada que você nunca tenha visto antes aqui no Brasil, porque esse se tornou um comportamento naturalizado. Mas eu não sei se o relator sabia que a nossa Suprema Corte atuava dessa forma. Pela cara dele, parece que não. Mas se é pra mostrar direitinho como tudo começou, um fato não poderia ficar de fora. Eu sou delegado de Polícia Federal, delegado para melhorar a tradução, um comissionário da última classe da carreira. Fui indicado pelo presidente Bolsonaro a chefiar, presidir essa instituição. Uma grande arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal não deixou uma atribuição exclusiva do presidente da República. Isso para demonstrar que isso já vem antes do governo anterior, impossibilitando o governo de poder trabalhar e executar. Pois é, aí eu lembro daquela fala do Gilmar, onde ele disse que o STF interferiu no governo Bolsonaro, mas foi pro bem. Continuando, nós não ficamos em denúncias dos ditos bolsonaristas. As coisas no Brasil saíram tanto de controle que chegou nesse nível aqui. E é interessante porque a denúncia envolve Itaipu e ONGs suspeitas, no momento em que todos estão falando sobre a distribuição suspeita de verba gringa para que ONGs militem em outros países. A empresa hidrelétrica Itaipu Nacional, estatal vinculada ao governo brasileiro, está me processando ao exercer o mandato como deputado federal, especificamente na minha função constitucional de fiscalizar e denunciar irregularidades. O motivo? Uma postagem no Instagram, feita no dia 6 de setembro, onde denunciei invasões de terras produtivas e atos de violência nas cidades de Guaíra e Terra Roxa, no Paraná, promovidos por grupos indígenas. Esses conflitos não surgiram do nada. Essas invasões são incentivadas direta e indiretamente por ações da própria diretoria atual da Itaipu Nacional. Essa diretoria tem oferecido apoio jurídico, institucional e financeiro a ONGs que estimulam essas ocupações, colocando em risco a soberania nacional da região de fronteira, gerando violência, dificultando o combate ao contrabando ou combate ao tráfico de drogas, além de desrespeitar o direito de propriedade privada no Brasil. Eu, como presidente da subcomissão de Itaipu, NPPAR e da Câmara dos Deputados, cumpri meu papel e fiz a denúncia publicamente. A reação da empresa foi imediata. Entrou com um processo na segunda Vara Federal de Foz do Iguaçu, processando-me por danos morais e desconsiderando que a democracia representa-se e se baseia pela liberdade de expressão, exigindo multa altíssima. O juízo determinou em caráter liminar que o vídeo fosse removido das redes sociais e que eu publicasse um direito de resposta para a empresa, ou seja, censura disfarçada de decisão judicial. Censura disfarçada de decisão judicial a um deputado que foi condenado por fazer uma denúncia. E o mais legal é que tudo isso foi acontecendo com a imagem do Toffoli atrás na capa da Cruzoé, que foi censurada. Bicho, como que a Terra pode ser plana se esse mundo vive capotando, né? Voltando às denúncias de perseguição política, a fala do Marcel deveria ser impressionante a quem ouve. E sei lá, eu acho que impressionou. Primeiro, ele relata a perseguição da justiça brasileira após ele dizer na tribuna que o Fábio Schor, o delegado que comanda os inquéritos, ultrapassou limites que ele considerava absurdos. Mas ainda assim discordamos que o STF tenha sido ouvido primeiro, acho que não foi correto. Mas nós precisamos também aqui asseverar que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Nós estamos denunciando esses abusos há anos. E diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direito, a posição normalmente da OEA é muito mais rápida, nós temos farta documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação.
No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada, aliás, foi inicialmente censurada, mas depois, em virtude da reação da mídia, acabou não sendo mais, mas tantos outros foram censurados a posterior. É importante até para botar os fatos em perspectiva, que lamentavelmente, pelo menos pelo que se acompanhou dos press releases, e foi pena que a reunião com o STF não tivesse a transparência que essa aqui está tendo, que é mentira que apenas 120 pessoas tenham sido censuradas, como teriam dito os ministros do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Só no ano passado o X disse que derrubou mais de 200 contas. E se acrescentarmos todos aqueles que hoje sofrem processos judiciais ilegais, inconstitucionais, abuso de autoridade, que sequer estão denunciados, mas não podem usar as redes sociais, nós estamos falando de milhares de pessoas hoje censuradas no Brasil. Para não falar do efeito que isso gera de autocensura no restante da população, que se vê amedrontada para se manifestar, seja em redes sociais, seja pessoalmente, contra um governo que está aliado com, nesse momento, a corte para perseguir opositores. E assim entro nos meus dois casos concretos. Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás, do PT, há muito mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X. E a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e ao Partido Novo no caso do bloqueio do X no Brasil, que foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X. Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins. Protocolei uma medida cautelar na OEA, primeiro sobre o caso X, ela me foi negada, e no dia 18 de novembro protocolei sobre o caso da perseguição que ora sofre policial do Estado, policial de Lula, e judicial do STF. E até o momento também, nesse caso pelo menos, não tenho resposta da OEA quanto à medida cautelar. Eu sou uma vítima de perseguição do Estado brasileiro, representado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. Já na sequência, ele emenda com o caso que eu acredito de coração. Será o caso que gerará o maior problema para a justiça brasileira em termos internacionais. Ah, e presta atenção no que o Pedro Vaca falou. Tá com legenda, tá? É bem revelador. Gostaria de saber se Felipe Martins, que originou, aliás, o processo que é feito contra mim por eu ter defendido, não a ele, mas o devido processo na condução do seu caso, se ele será ouvido pela comissão nesses dias que está aqui. Hemos recibido desde que se sacó el comunicado de prensa un volumen muy alto de solicitudes que se están procesando de manera triangular entre el equipo que está desplegado en terreno y el equipo que nos acompaña desde la sede. No me atrevería en este momento, mucho menos a confirmar o a descartar. Lo que puedo comprometerme es que una vez finalizada esta reunión procederé a revisar. Hemos recibido un número inmanejable en las horas de tiempo e precisamente esperaria um pouco de... Eu solicitaria ao senhor relator, pedindo apoio dos demais parlamentares aqui presentes, inclusive do deputado Lucas Edecker, que está aqui, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, que Felipe Martins fosse ouvido. A OEA é independente, é um órgão multilateral, o Estado brasileiro deve respeitar os seus regulamentos e, obviamente, também a Constituição. No caso de Felipe Martins, porém, ele está proibido de dar entrevistas. O próprio jornal Folha de São Paulo quis entrevistá-lo e foi proibido. E na Comissão de Relações Exteriores, o deputado Lucas Edecker encaminhou um ofício ao Supremo Tribunal Federal, depois de aprovado o requerimento de audiência pública de minha autoria, para que Felipe Martins pudesse ser ouvido, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou que ele estivesse presencialmente ou mesmo virtualmente conosco. Eu queria, portanto, concluindo, dizendo que esse caso é fundamental, porque ele inclui, inclusive, a fraude do registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, feito por um funcionário do governo americano, no CBP de Orlando, possivelmente com conhecimento das autoridades brasileiras, unicamente para mantê-lo na prisão por 6 meses. Foi o que ele permaneceu preso e, por isso, ainda mais grave a violação. E houve rumores, eu gostaria até de deixar isso externado, que talvez a comissão não fosse ouvi-lo, porque se saísse na mídia que ele seria ouvido, poderia dar problemas para o trabalho da comissão. Que bom que não é assim, porque se for assim, a própria comissão acaba se submetendo também a uma censura que hoje se aplica aos órgãos de imprensa brasileiros e aos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Então, se eu tiver concordância dos meus colegas, eu gostaria de fazer essa sugestão para que Felipe Martins fosse, ainda que virtualmente, ouvido, porque o caso dele, na minha opinião, é um dos mais abusivos, grotescos e claros dos abusos de autoridade e da censura que acontece no Brasil. Gente, vocês viram o Vaca falando que o número de denúncias que eles receberam via e-mail num curto espaço de tempo é impressionante? Pois é, eu imaginei mesmo que ele ficaria surpreso, porque o Supremo não disse que era 120 pessoas? Então. Mas o caso do Felipe Martins, além de ser o mais explícito por ser uma pessoa presa com provas falsas e mantida sob prisão total, inclusive de comunicação, nos leva de novo àquela reflexão. O que o Felipe pode falar de tão grave que ele simplesmente foi enfiado dentro de um buraco para que nunca fosse ouvido?
O que vocês acham que é, hein? Mas enfim, senador Magno Malta trouxe 2 pontos importantes que não devem ser esquecidos. Já que a matéria citando Toffoli foi levantada, ele também contou que os acordos para a devolução dos valores roubados do povo brasileiro por réus confessos da Lava Jato foram anulados. Além disso, trouxe aquele que não será esquecido. Esse rapaz aqui, a empresa que o acusou e que fez uma delação e depois fez um acordo de leniência para devolver o dinheiro roubado, assumindo isso, teve esse dinheiro devolvido agora pela via do escritório da esposa dele. Aqui está esse homem, que eu quero lhe dar foto dele, chama Clezão. Ele foi morto nas vísceras, senhor, nas vísceras do Estado. Aqui está ele saindo de maca de dentro do Senado. Aqui está a família dele. Ele não quebrou, ele não fotografou, ele simplesmente estava lá. A PGR, que de uma certa forma não é ouvida, e quando é ouvida sempre está do lado da Suprema Corte, pediu para soltá-lo, por falta de prova e pelas comorbidades que ele estava doente. Ele morreu lá dentro. E já que estamos falando do Clezão, o Pedro Vaca também ouviu a filha dele. Mi padre fue muerto, preso injustamente y torturado en la calle. Mi padre no es criminoso. Mi padre es un hombre íntegro, bondoso y ejemplo de brasileño. Ellos no merecen, mi familia no merece esto. Estamos torturados até hoy. Y no es fácil vivir esto en Brasil. Por favor, nos ajude. Por favor. Gente, isso foi muito pesado, muito triste, porque o Clezão tinha um pedido de soltura feito pela PGR, mas ele foi ignorado até perder a sua vida.